sua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Bom estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempos para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempos para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempos para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Ó Deus, Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Amém, Jesus. Enquanto nós vamos adorar o Senhor com mais uma música, o irmão que veio preparado com seus dízimos e oferta poderão estar ofertando no altar do Senhor. Quero ser, Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser
cantar de novo. Eu quero ser um vaso novo. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Pai, de estar mais um dia, Senhor, na Tua presença, Senhor, adorando Teu santo nome, Senhor, e Te louvar, Senhor. Que isso seja sempre o nosso prazer, Senhor, estar na Sua presença e Te adorar, Pai, porque só o Senhor é digno, toda a honra, toda a adoração e louvor, Pai. Obrigado, Senhor, por cada um que está aqui, Pai. Obrigado, Senhor, por esta manhã, Senhor, porque só o Senhor pode nos dar a oportunidade, Pai, de estar na Sua presença nesta manhã, Senhor. Obrigado também, Senhor, por quem está assistindo essa live, Senhor, e por tudo que vai acontecer aqui, Senhor, pelo Teu carinho, Pai, com nós. A cada dia o Senhor tem nos protegido, mesmo, Senhor, que às vezes nós não vemos, mas o Senhor sempre está nos protegendo. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, Senhor, pelos dízimos, Senhor, pelas ofertas, Senhor, que aqui estão colocadas no Seu altar, Pai, para a Tua obra. Obrigado por cada um, Senhor, que está aqui. Obrigado também, Pai, por aqueles que estão assistindo essa live, Senhor, que possam sentir o desejo de estar na Sua presença também, Pai. E aqueles que não estão, Senhor, que não podem estar, Senhor, que também eu tenho certeza que no coração deles estão louvando, Senhor, o Teu nome, Pai. Obrigado por tudo, Senhor, que isso vai acontecer aqui, Senhor, nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Bom dia, irmãos. Paz e graça, amém? Glória a Deus. Que maravilha, né? Poder reunirmos mais uma vez para adorar o Senhor, contemplar, exaltar o nome, esse nome tão precioso que é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse é um privilégio que nós temos, né? Dessa liberdade de poder cultuar a Deus, de poder sair livremente de nossas casas e poder servir a esse Deus tão maravilhoso, que é digno, né, único digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Por isso é muito gostoso, querido. E é uma honra para nós, porque nós estamos servindo o Reis dos Reis, Senhor do Senhor. Isso para a gente é uma maravilha. Eu sempre tenho falado que, assim como nós temos o nosso trabalho, né, o nosso emprego, aonde ali nós estamos prestando serviço ao nosso patrão, e a gente se sente feliz porque nós temos ali, né, o nosso trabalho, o nosso pão de cada dia é tirado dali, desse serviço, desse emprego, e nós ficamos felizes. Agora você imagina servir o dono de tudo, que é o nosso Deus, Reis dos Reis, Senhor do Senhor. Essa alegria tem que ser dobrada, ela não tem preço, não é verdade? Nós temos que servir de coração. Isso é maravilhoso, querido. Nós temos que enfrentar todos os tipos de dificuldade e problemas, tudo aquilo, querido, que tenta atrapalhar a nossa comunhão com Deus. Eu sempre falo que nós, como crente, como servo do Senhor, nós devemos passar por cima de todos os problemas, porque nós estamos servindo a Deus. A nossa comunhão tem que ser com o Senhor. E nós estamos aqui na sequência, e eu estou trazendo aqui uma sequência de pregação, que está falando sobre a fé, sobre a cura. Nós vimos então aí semana passada, né, Jesus curando a sogra de Pedro. Isso foi domingo à noite, nós começamos. E na quinta-feira nós tivemos aí o oficial do rei Herodes, né, que estava ali com seu filho também enfermo em casa. E Jesus então
ministrou a cura, né? Derramou a cura sobre a vida daquele jovem. E hoje, querido, nós vamos trazer mais um momento especial. E nós vamos colocar como título, então, dessa mensagem, desta manhã, a fé que Jesus aprova. A fé que Jesus aprova. Porque muitas pessoas falam, eu tenho fé. Eu tenho fé. Basta ter fé, Jesus, né? Ele resolve o nosso problema. Será que realmente basta ter fé? Muitos já ouviram falar assim, você tiver fé em qualquer coisa que você colocar sua mente em fé ali, tudo resolve. Não. A Bíblia mostra que nós devemos ter fé somente em Jesus Cristo, crer somente em Jesus Cristo. Mas qual o tipo de fé que agrada ao Senhor? É aquela, querido, que nada atrapalha. Ser humano nenhum pode tirar, ele não tem poder de tirar a sua crença em Jesus Cristo. Ninguém. Nem um irmão dentro dessa congregação pode impedir você de entrar por aquela porta, de sentar nesse banco, de servir ao Senhor, de contemplar o Senhor, de glorificar a Deus. Ninguém. Se você realmente tem essa fé genuína em Jesus Cristo. Porque você já deita com esse Jesus dentro de você. Você se levanta com Jesus. Então Jesus, ele habita dentro de nós. A morada do Espírito Santo é o nosso corpo. E se o Espírito Santo habita dentro de nós, se realmente nós temos o Espírito Santo, nós temos o desejo de servir a Jesus, amém? Então, queridos, abra sua Bíblia em Mateus 8, nós vamos ler do 5 ao 13. Mateus 8, de 5 até o 13. Os irmãos que estão em casa, e estão nos acompanhando também, você tiver um exemplar bíblico, pega a sua Bíblia. Se você não tiver uma Bíblia dessa de papel, pega o seu smartphone, o seu telefone, porque o que importa não é o papel, é o conteúdo, é a essência, é o que está ali escrito, tá? Não importa se você vai ler no seu computador, se você vai ler no seu telefone, no seu smartphone, a sua Bíblia de papel. Não é o papel, né, que é a palavra. A essência é o que está escrito, é a palavra, é o que está escrito. Então não importa onde você vai ler a sua Bíblia, mas o importante é que você tenha uma Bíblia, para você acompanhar a palavra do Senhor e ver o que Deus tem para nós. Mateus 8, 5 a 13 diz o seguinte: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo de meu telhado, mas dizei somente uma palavra e o meu criado será curado. Pois também eu sou homem sobre autoridade e tenho soldado a minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e aos meus criados faz isto, e eles fazem. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos seus seguidores: Em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dente. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado fez o que, queridos? Sarou. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida mais uma vez.
Aqui, meu Deus, nós buscamos sempre, ó Deus, a orientação do Senhor, a sabedoria do Senhor. E nós queremos, ó Pai, nesta manhã, meu Deus, a presença do Espírito Santo do Senhor, Pai. Porque não é o homem que fala, não é o homem que faz, ó Deus. Nós estamos aqui apenas sendo um canal, um instrumento usado nas tuas mãos, mas o poder está no Senhor, não está no homem. Então por isso, ó Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, Deus, venha falar conosco, ó Deus, com todos aqueles que entraram por estas portas e aqueles que estão em casa. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, vai de encontro à necessidade, ó Deus, de cada pessoa. Somente o Senhor sabe a necessidade dos teus filhos, ó Deus. Então por isso, ó Deus, nós clamamos a presença do Espírito Santo do Senhor, para manifestar o teu poder na vida de cada pessoa. Venha falar conosco, Jesus. Prepara o nosso coração, sonda cada coração aqui nesta manhã. Tira aquilo, ó Pai, que não agrada ao Senhor, aquilo que está servindo de impedimento da comunhão entre nós, como seres humanos, como filhos, ó Pai. Às vezes, ó Pai, tem algo dentro de nós que nos atrapalha de receber as bênçãos do Senhor, até mesmo, ó Deus, de ouvir a Tua palavra. Então por isso, sonda, meu Deus, os nossos corações, e joga para fora, ó Deus, faça, meu Deus, a purificação, faça a limpeza dentro de nós, ó Deus, para que a Tua palavra possa penetrar, possa ir aonde o homem não consegue. Em nome de Jesus, Pai, é o que nós cremos, e assim, ó Deus, estamos aqui para ouvir o que o Senhor tem para nós. Fala conosco, assim nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Querido, olha que coisa mais linda, cada vez que nós vamos aprofundando na palavra, cada vez que nós vamos estudando mais a palavra do Senhor, mais gostoso fica, mais a gente sente a presença de Deus na nossa vida. E quanto mais, querido, você se aprofunda na palavra, mais você vai ignorando aquilo que não é de Deus, aquilo que porventura pode tentar atrapalhar a nossa comunhão com Deus. E isso, querido, é o que nos fortalece, isso é o que nos faz caminhar cada vez mais na presença do Senhor. E sabemos, eu já tenho falado aqui, que quanto mais você busca a Deus, mais provação acontece. Eu não estou aqui para tentar enganar ninguém, pelo contrário, esta é a realidade. E quanto mais você se aproxima de Jesus, mais o inimigo quer atrapalhar essa proximidade, nessa aproximação entre o homem e Deus. E o que faz a separação, a Bíblia diz, é o quê? É o pecado. Então, se nós um dia nos aceitamos Jesus como único Senhor e Salvador da nossa vida, e recebemos o Espírito Santo, nós temos que entender que ninguém, nada pode nos atrapalhar a nossa comunhão com Deus. Eu sempre tenho falado, querido, se tem alguma coisa que tenta atrapalhar a igreja de Cristo, a noiva de Cristo aqui na terra, pode ter certeza, o único que tem poder para colocar e tirar é Deus. Amém? Se um dia eu estiver aqui na frente e o próprio Senhor Jesus vendo que eu estou fazendo algo de errado, que as ovelhas estão espalhando, é Ele que me tira. Eu sempre tenho colocado nas minhas orações o seguinte: Senhor, eu quero trabalhar na Tua obra, mas conforme a vontade do Senhor. Eu não quero ultrapassar, eu não quero fazer coisa por mim mesmo. Então eu quero trabalhar na Tua obra de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com a palavra. Eu quero servir ao Senhor. E se eu estou aqui para servir a Deus, querido, eu estou sendo usado por Deus. Amém? Mas a partir do momento que eu venho aqui para frente, pela minha vontade, eu querendo agir pela sabedoria humana, não vai fluir. Não vai. E Jesus, querido, Ele dá uma grande lição também para a igreja. Aqui eu olhando nesse texto que eu acabei de ler, nós vamos ver que além da fé que agrada
né, que aprova, que Jesus aprova, nós vamos ver que aqui Jesus está mostrando como Ele quer que a igreja seja, a verdadeira igreja de Cristo. Esse centurião, ele mostra quem é realmente a verdadeira igreja. Qual o dever da igreja, irmãos? A igreja tem que fazer o quê? Oração, não é verdade? Nós devemos orar um pelos outros. Nós devemos sentir a dor um do outro. Por exemplo, nós estamos aqui pela manhã, né, num pequeno grupo de pessoas. Mas se eu for sentar perto de um, levar ele dentro do gabinete, particularmente conversando, em 2 minutos eu vou saber que você passou por algum problema essa semana, certo? E automaticamente, conversando mais profundamente, aprofundando mais na conversa, eu vou saber que você está ferido, espiritualmente ferido com alguma coisa, certo? E Jesus, querido, Ele vai nos ensinar através dessa palavra, que essas feridas não podem atrapalhar a nossa comunhão com Ele. Essas feridas, ela tem que servir de exemplo para as outras pessoas, como enfrentar dificuldades. Se você deixar que essas feridas, elas sejam cada vez mais abertas, você vai servir de impedimento das outras pessoas aproximar de Jesus. Sabe por quê? Porque se nós pregamos que Jesus cura, Ele salva, Ele liberta, Ele é amor. E se as pessoas começarem a ver você reclamando, murmurando, com feridas cada vez mais abertas, sabe o que elas vão falar? Eu não quero esse Jesus para mim, não. Eu não quero esse Jesus para mim. Porque é um Jesus que você fala que cura, que liberta, mas você está cheio de mágoa, você está cheio de ferida. E a Bíblia fala que ai daquele que servir de impedimento de alguém entrar. Então, querido, quando eu vou estudando a palavra, eu vou vendo que eu tenho muita coisa. Eu vou passar a vida toda até a volta de Jesus, negando a mim mesmo aquelas coisas que não agradam ao Senhor. O próprio Jesus fala, né, que nós devemos negar a nós mesmos, a nossa vontade, o nosso desejo, as nossas mágoas, as nossas imperfeições. Nós somos imperfeitos. Nós somos imperfeitos. Por isso nós somos dependentes de Cristo, porque Ele é perfeito. E aqui diante do Senhor está um homem imperfeito. Esse centurião, pensa num homem imperfeito. Quem era o centurião? Esse centurião, querido, ele era o terror dos judeus. Ele era o terror dos judeus, do povo de Israel. Esse centurião não fazia parte do povo israelita. Esse centurião, ele não era descendente de Abraão. Pelo contrário, esse centurião, querido, ele tinha um pequeno exército aí de 60 a 100 pessoas. Esse centurião, né, como ele era judeu, ele era romano, e ele afligia, ele colocava ordem na cidade. Preste atenção no que ele fazia. Ele era mais, olha só o que ele fazia, olha o que esse homem fazia. Ele controlava, ele tinha o controle político, econômico, e fazia o seguinte: ele colocava pressão sobre as pessoas, fazia zombaria daquelas pessoas e infligiam os povos de Israel. Então os israelitas, querido, olhava para esse grupo de pessoas, para principalmente esse homem, como inimigo. Ele era o terror do povo judeu. Então ele era perfeito ou imperfeito para o povo de Deus? Se dizia povo de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Nós podemos ter alguém humano. Nós só temos uma coisa, que é o nosso inimigo verdadeiro. O nosso inimigo das nossas almas chama quem? Satanás. Ele é o nosso inimigo. Agora nós podemos ter inimigos
entre nós seres humanos? Não, queridos. Se nós somos servos de Deus, se nós somos povo separado de Cristo, conhecido como noiva, a igreja de Cristo, como que nós podemos ter um irmão? Tanto irmão que eu falo, irmão em Cristo, quanto os irmãos que estão fora da igreja, que não ainda se renderam a Jesus. Nós não podemos ter pessoas como inimigo. Não podemos. Se eu tenho aqui na terra algum inimigo, eu preciso me converter a Jesus. Eu ainda não me converti, mesmo sendo batizado, mesmo tendo 20, eu já tenho aí não sei quantos anos, quase 50 anos de igreja. Isso daqui não fala nada. 50 anos de igreja, 100 anos de igreja, isso não prova que eu já sou salvo por Jesus Cristo. Não. Renilton, mais uma vez salvo, salvo para sempre. Aí é outra coisa. Se realmente a pessoa se rendeu a Jesus e vive conforme a palavra do Senhor, pode ter certeza que ela foi salva por Jesus Cristo. Mas se essa pessoa um dia se rendeu a Jesus, mas tem um coração cheio de mágoa, onde está o Espírito Santo na vida dessa pessoa? Esse homem, querido, se fosse nos dias de hoje, talvez é que a igreja vai rejeitar ele. É o que nós temos feito muitos, né? Olhado para as pessoas que não nos agradam e rejeitamos. Às vezes nós só queremos ter ao nosso lado aquela pessoa que agrada a nós, aquela pessoa que nos faz bem. É essas pessoas que nós queremos ao nosso lado. Mas aquelas que nos magoam, nos ofende, nos critica, essas nós queremos o quê? Longe de nós. Mas foi para essas que Jesus veio. E são essas que nós, como igreja de Cristo, que temos que ir atrás. São essas pessoas que nós temos que abraçar. É aquelas que pisam em nós, aquelas que nos machucam com palavras, é aquelas, querido, que tiram sua paz durante a semana. É essas pessoas que nós temos que abraçar. Mas como é difícil, né? Então esse homem, querido, era tudo isso. Esse homem, querido, ele poderia agora, nesse momento, estar perseguindo a Jesus. Porque os romanos eram perseguidores, sim ou não? Sim. Então esse homem, querido, poderia estar perseguindo a Jesus, mas preste atenção, que o versículo 5 fala que Jesus, entrando em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, implorando a Jesus. Eu fico imaginando os crentes ao lado de Jesus, aqueles que já são salvos, aqueles que, não, eu sou salvo porque eu estou do lado de Jesus. Aquele centurião chegando e eles olhando com aquele olhar torto para aquele centurião. Jesus olhando para o coração dos crentes e vendo o coração daquele centurião, que não era bem-vindo pelos judeus. Os judeus não gostavam dele. Mas preste atenção, querido, que os crentes viviam ao lado de Jesus, andando com Jesus, ao tempo todo, aonde Jesus ia, os crentes estavam com Jesus, sim ou não? A Bíblia fala que a multidão seguia Jesus. E quanta multidão tem por aí de crente, não é? Dizendo que é crente, não é? São multidões. Tem multidões de pessoas dizendo, eu sou cristão. Falando da nossa denominação, tem muitas pessoas dizendo, eu sou batista. Mas quem diz que batista entra no céu? Quem disse que batista vai entrar no céu? No céu só vai entrar aqueles lavados e remidos no sangue de Cristo. Você acha que Jesus está olhando para aquela placa toda encardida que está ali fora? Escrito Congregação Batista do Campo 21. Você acha que Jesus está olhando para aquilo ali? Jesus está olhando para quem está aqui dentro. Jesus está olhando para dentro de cada um de nós, assim como Ele estava fazendo no meio dessas pessoas que estavam ao lado dele.
aquele monte de crente seguindo ele, mas agora chega um imundo, impuro. Era assim que era visto, o imundo, o impuro. Chega diante de Cristo e começa a clamar ao Senhor. Mas aí do que nos chama a atenção, querido, que no versículo 6 ele diz, como eu falei quinta-feira passada, o oficial de Herodes, que aquele Herodes também nem era aquele Herodes que perseguiu as crianças, mandou matar as crianças. Aquele Herodes já era outro, porque aquele tinha morrido, mas era ruim igual o outro também. Mas preste atenção, querido, que lá atrás também sobre o oficial, eu falei que aquele oficial chegou diante de Jesus e falou, Senhor. Agora preste atenção, querido, que esse centurião, ele chega diante de Jesus no versículo 6 dizendo, Senhor. Senhor. Ele reconhece, querido, que Jesus é uma autoridade, que Jesus tem algo diferenciado. Ele chega diante de Jesus com uma humildade muito grande. O coração desse centurião, como os judeus olhavam para ele com um olhar torto, mas não conseguia ver o coração daquele centurião. E Jesus, querido, ele não olha para nós de fora, isso daqui, ó, esse corpo. O que eu estou olhando, o que você está olhando para mim, o que você está vendo. Mas Jesus, ele olha ao que está dentro. Os judeus, queridos, olhavam o que estava acontecendo do lado de fora daquele centurião. E o nosso defeito é esse. É de julgar as pessoas. Então diz a palavra que esse homem, ele chega no versículo 6 dizendo, Senhor. Ele reconhece Jesus como Senhor. O meu criado jaz em cama paralítico violentamente atormentado. O que nos chama a atenção, querido, que o centurião não está nos pés de Jesus buscando nada para ele. Enquanto a multidão estava ali, a multidão de crente, a igreja, que diz, né, de Cristo, os batizados, salvo, e uma vez salvo para sempre, estava ao redor de Jesus querendo algo para quem? Para eles mesmos. E esse homem que era imundo, era impuro, inimigo dos judeus, inimigo dos crentes, porque os crentes tinham ele como inimigo. E Jesus ficou observando agora esses dois grupos de pessoas. O centurião romano, não fazia parte do povo de Deus, não era israelita, não era da igreja batista. Centurião, ele não era da igreja batista. E nem muito batizado, ele não era batizado na igreja batista. Então ele não era membro da igreja batista. Era um pecador. É aquele que talvez nós passamos de longe. A Bíblia diz, não senteis na mesa dos escarnecedores. E aí, querido, nós pegamos esse texto e nos sentamos na beira daquele pecador jamais, porque senão vai ser escândalo. Será que é isso que a Bíblia está dizendo? Então ele chega e fala para Jesus, Senhor, eu estou com um problema lá na minha casa. Eu preciso do Senhor. Só que o problema não é comigo. O problema é com o meu servo, com o meu criado, que nem sangue dele era. Não era filho. Aqui começa, querido, mostrar a fé que Jesus aprova. Como eu posso dizer que eu tenho fé
se eu afasto dos meus irmãos? Como? Como eu posso dizer que eu tenho fé, se qualquer coisinha que o irmão da igreja falar, eu afasto? Que fé é essa, querido? Você lembra da sogra de Pedro? Assim que ela foi curada, ela passou a servir a quem? Jesus e os? É isso aí. Ah não, mas eu afastei, mas eu estou servindo a Jesus. Jesus não quer nem saber disso. Nós estamos aqui para servir uns aos outros. Se não fizer isso, querido, nada vale para Jesus. Não adianta eu botar essa Bíblia debaixo do braço e vir para a igreja, para a congregação batista, todo domingo, toda quinta-feira, semana de oração, mas se eu não estou servindo a minha comunidade, nada vale. Eu posso jejuar, eu posso dobrar o joelho, eu posso clamar a Jesus, mas como que eu estou servindo a Jesus? Como que nós servimos a Jesus? É servindo as pessoas. É servindo o irmão que eu sirvo a Jesus. Isso é servir. O que nós estamos fazendo aqui, nós não estamos servindo, nós estamos fazendo o quê? Cultuando. Nós saímos da nossa casa e viemos aqui na nossa comunidade de fé, nesse prédio. E aqui nós estamos cultuando a Deus. Mas servir é diferente. Servir é diferente. Servir é ver o sofrimento do irmão. Não está ouvindo o que a igreja está falando, porque Satanás sempre vai plantar uma pessoa para tentar tirar você do caminho do Senhor. Mas se você estiver fraco espiritualmente, você vai cair. Mas se você, querido, estiver firme em Jesus Cristo, Satanás não tem poder sobre a sua vida, que a Bíblia fala que Satanás não tem poder sobre a nossa vida, mas sobre a vida daqueles que buscam Jesus, sobre a vida daqueles que estão firmes na presença de Jesus. E nós temos, querido, uma cidade enorme para a gente ganhar, porque Afonso Cláudio não é pequeno. Quantas pessoas nós temos ganhado para Jesus esse ano? Mas eu sou crente batista, não sou? Quantas pessoas eu ganhei para Jesus esse ano de 2021? Ah não, mas a pandemia me impediu. Querido, ninguém pode impedir o povo de Deus. Jesus falou para Pedro: Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e a porta do inferno tem o quê? Não tem o quê? Não prevalecerá, não tem poder sobre ela. Você sabe por quê, querido? Não que o inferno vai vir invadir a igreja, sabe que é a igreja que avança. A porta do inferno não tem poder, querido. E se eu sou a igreja de Cristo, nada pode me impedir. Esse centurião está dando um grande exemplo. Jesus está usando uma pessoa impura, uma pessoa imunda, que era considerado pelos judeus um pecador. Jesus está mostrando o que é a igreja de verdade. Um homem que não fazia parte do povo de Deus. E quantos anos tem, né, que eu já sou batizado? Jesus chega perto daquela figueira, só encontrou folha. Ele amaldiçoou aquela figueira. Nunca mais ninguém vai comer figo de você, fruto nenhum mais você vai produzir. Imediatamente aquela árvore secou. Aquela árvore representa muito crente hoje, que só tem folhas, nome de crente, mas não produz fruto nenhum, que fica olhando a vida do outro, criticando a igreja, criticando o pastor, criticando as pessoas, impedindo das outras pessoas virem para Jesus. Era assim que esse pessoal fazia. É assim que os judeus faziam, o povo de Deus, israelitas.
É assim que os judeus tratavam essas pessoas. Só eles eram salvos, só eles eram de Deus. E Jesus veio para acabar com isso. Sabe, querido? Então ele chega diante de Jesus e começa a clamar: Senhor, o meu criado, ele está atormentado em casa. Eu preciso de um socorro. Não é para mim, é para o meu criado. Sabe, querido, a resposta de Jesus foi algo extraordinário. No versículo 7, Jesus ele fala o seguinte: eu irei, lhe darei saúde. Jesus está falando assim: pode deixar, eu vou lá curar ele. Mas preste atenção, querido, que a Bíblia ela não vai relatar sobre isso, mas Jesus está falando que vai curar quem? Uma pessoa que para os judeus não podia nem entrar dentro da casa daquela pessoa. Por que não podia entrar? Porque para eles essas pessoas eram imundas, essas pessoas eram o terror. E nós, queridos, achamos que Jesus só age dentro da igreja batista, no meio do povo batista. Ou tem outras denominações por aí também que acham que a igreja deles é a verdadeira, que a nossa é a verdadeira, só a nossa é verdadeira. E nós achamos, querido, que só nós temos fé, porque nós estamos vindo na igreja todo domingo, toda quinta-feira, semana de oração, e temos a Bíblia, nós andamos com a Bíblia para baixo e para cima, só nós temos fé, e Jesus só age na nossa vida. Esse homem, querido, não tem experiência com Jesus, esse homem não tem contato com Jesus, é a primeira vez. Mas ele chega diante de Jesus, Jesus fala assim: olha, pode deixar que eu vou até a sua casa, eu vou dar saúde, eu vou curar ele, eu vou curar. Mas aquele centurião, querido, conhecendo o coração dos judeus, aquele centurião romano, conhecendo o povo de Deus, você sabe, querido, que nós como crente, nós tínhamos que ser bem visto pela sociedade. Mas você sabia que nós não somos bem vistos pela sociedade? Quando a gente faz a pesquisa, a gente vê, querido, que nós não somos bem vistos pela sociedade, pelo nosso modo de agir, a nossa religiosidade. Porque nós carregamos dentro de nós uma religião, e a religiosidade tem matado a nossa espiritualidade. Porque a nossa religiosidade impede das pessoas ver Cristo na nossa vida. Porque nós valorizamos o prédio. Nós achamos que o prédio é alguma coisa. Isso daqui não é santo não, querido. Não tem unção nenhuma aqui não. A unção está aí, ó, dentro de você. Cada um está dentro de mim. Isso aqui é um prédio. Mas empurraram dentro de nós, lá no passado, que isso daqui é sagrado. E nós valorizamos isso daqui, mas o ser humano não. O ser humano pode morrer de fome. O ser humano pode ter sua energia cortada, o irmão da igreja. O ser humano pode estar no hospital ali precisando de uma ajuda. Nada acontece. Mas se mexer nisso daqui, misericórdia. E Jesus, querido, observando então os judeus e observando o centurião. Então Jesus fala assim: eu irei, eu vou curar ele. E quando Jesus fala isso, esse centurião ele fala uma coisa que me chama a atenção. Ali começou então mexer no coração de Jesus. Ele reconhece algo. Ele fala assim no versículo 8: e o centurião respondeu e disse: Senhor, mais uma vez ele chama Jesus de Senhor. Ele conhece Jesus como autoridade sobre a vida dele.
Ele sabe que Jesus é uma autoridade. Ele sabe que aquele homem tem autoridade sobre a vida dele. E olha que o centurião, ele tinha um pequeno exército de 100 pessoas, de 100 homens. Ele tinha autoridade, porque ele vai falar aqui alguma coisa. E disse: Senhor, não sou digno que entreis debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado será curado. Essa palavra mexeu no coração de Jesus. Ele fala para Jesus o seguinte: olha, Senhor, eu reconheço que eu sou um grande pecador. Eu reconheço que não sou digno de ter o Senhor na minha casa. Mas por quê, querido? Porque na mente daquele homem estava cravado algo, porque ele olhava para o povo de Deus, judeus. Os judeus olhavam com tanto rancor, que ele olhava e falava assim: realmente eu não mereço esse Jesus. Por isso ele fala: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Porque o coração dele já estava cheio daquilo. E quantas pessoas, querido, acham, por causa de nós temos impedido, querido, de muita gente vir até Jesus. Porque às vezes, querido, em vez de nós levarmos uma palavra que liberta, nós estamos afastando as pessoas de Jesus. Cada vez, querido, mais, se a igreja não mudar esse conceito de salvação, de quem é Jesus, como Jesus trabalha, nós estamos empurrando as pessoas cada vez mais para longe de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus veio para salvar, curar, salvar aqueles que estão perdidos e curar os enfermos. Enfermo, querido, não está falando de enfermidade física, enfermidade espiritual. Salvar os perdidos, querido. São essas pessoas que às vezes nós estamos empurrando cada vez mais. E Jesus, querido, ele dá um grande exemplo na sua caminhada, no seu ministério. Como ele aproximava dos pecadores, não é? Como ele se aproximava daqueles mais terríveis pecadores. Nós estamos aí passando um momento de terror, vendo aí em Brasília aquele homem que matou família, onde ele passa ele deixa um rastro de sangue. Quantos crentes estão desejando a morte daquele homem, não é? Quantas pessoas desejou a morte do apóstolo Paulo, não é? Tem diferença entre esse homem que está matando com o Saulo do passado? Paulo matou muito mais, querido, do que esse homem. Mas nós, como crente, eu já sou salvo, eu tenho Jesus. Eu quero que a polícia sente um tiro na cabeça dele. Quantas pessoas falou isso para Paulo também? O próprio Ananias, quando Jesus falou assim: Ananias, vai e ora, porque lá tem um homem que precisa. Mas quem é, Senhor? Saulo. Aquele Saulo de Tarso? Misericórdia, Senhor, aquele homem não. E chegou no meu ouvido que aquele homem é violento, mata cristão, violento, entra na igreja, espanca as mulheres, espanca as pessoas. Aquele homem tem gosto de sangue na boca. Senhor, eu escolhi ele, Ananias. Eu separei ele para mim. Esse, querido, que a gente não olha com bom olhar, Jesus está buscando eles. Jesus está buscando eles, querido. Enquanto nós deveríamos abrir a mão, o braço e receber as pessoas do jeito que elas são, e deixar que a palavra venha libertar essas pessoas, querido. Mas nós já queremos que ela entre para aquela porta santinha, e ela fica na igreja santa. Você não pode mais pecar agora. Ah, mas Jesus falou para a prostituta: vai e não peques mais. E quem prova que aquela mulher não pecou mais? A Bíblia fala que aquele que fala que não tenha pecado é um dos piores mentirosos. O que Jesus estava falando, querido, não vive na prática desse pecado, filho.
Sabe, querido, essa é a igreja verdadeira que nós estamos vendo. Esse homem está clamando por outra pessoa. Esse homem está aos pés de Jesus, clamando por outra pessoa que está sofrendo, intercedendo por uma pessoa que está violentamente em casa, agonizando, querido. E Jesus, então eu vou. Mas agora ele está falando do Senhor, mas eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra. Olha que crença, olha que fé. É essa fé que agrada a Jesus, é essa fé que Jesus aprova. É aquilo que você fala e confia, é aquilo que quando você fala para as pessoas, você tem certeza do que está falando. Então ele fala: Senhor, basta uma palavra do Senhor, somente uma palavra. Como que esse homem tinha certeza disso? Como que ele tinha certeza, querido? Você acha que ele tinha uma Bíblia sagrada que nem essa daqui na mão? Aonde nós temos o acesso livre de estudar essa Bíblia. E cada vez que nós estudamos essa Bíblia, nós vamos nos enchendo do poder de Deus para crer cada vez mais. Mas parece, querido, que quanto mais nós estudamos, mais a nossa fé vai diminuindo. Não é? Nós temos que estudar essa palavra, querido, e pedir para o Senhor abrir a nossa visão espiritual. Porque a partir do momento que nós temos a nossa visão espiritual aberta, querido, nós vamos olhar para as pessoas, não para os problemas das pessoas, mas nós vamos olhar com amor, com carinho. O amor que Jesus ensinou. Jesus, ele não olhava para o defeito, para o problema da pessoa. Ele olhava porque aquela pessoa estava sendo escravizada daquele pecado, sendo escravo do pecado. E a Bíblia fala que a palavra, ela escraviza ou ela liberta? Ela liberta. Mas preste atenção, a Bíblia está falando que é o pastor que liberta? A Bíblia está falando que o tempo que vai gastar para ser liberto? Não. A Bíblia não marca tempo para a pessoa ser liberta do vício, da prostituição. Não. O que nós temos que fazer, querida, é manter essa pessoa ao nosso lado, suja do jeito que ela está, imundo que nem esse centurião, ao lado de Jesus agora ali. Essa pessoa cheia de pecado, querido. Cheia de pecado. E ela sentada do seu lado. Se vai levar 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, eu não sei quantos anos. Mas ela está ali sentada do seu lado, vendo você, demonstrando verdadeiro amor. E você pregando para ela, não com a palavra, mas com a sua vida. Porque não adianta você querer empurrar uma palavra de goela abaixo para a pessoa, porque a pessoa está observando a sua vida. Mas às vezes, querido, nós não suportamos 1 mês, 2 meses com aquela pessoa pecando dentro da igreja. Então nós já começamos a criticar como é que essa igreja está aceitando pessoas cheias de pecado. Essa igreja está que nem um sepulcro caiado. Querido, quem falou que igreja não é lugar de pessoas pecadoras? Quem falou isso? Aqui é lugar de pessoas cheias de pecado, querido. Aqui é lugar de pessoas, diversos tipos de pessoas pecaminosas. Jesus quer que essas pessoas, nós busquemos essas pessoas para Ele do jeito que elas estão, querido. Porque quem vai limpar essa pessoa é a palavra que elas vão ouvir todos os dias. E através da sua vida, do seu testemunho, você vai fazer com que elas também se aproximem de Jesus. Porque elas querem viver a mesma vida que você está vivendo. Agora, se ela vê em você uma pessoa crítica, uma pessoa murumbuda, uma pessoa que critica, ela não vai querer ser igual a você. Ela não vai querer ser igual eu. Mas a partir do momento que ela vê em você uma diferença, muita diferença do mundo, porque a igreja hoje, querido, muitas igrejas hoje, muitas pessoas hoje,
não faz diferença o que o mundo está passando. E nós somos chamados para fazer a diferença na vida das pessoas. Porque lá no mundo elas estão sendo o quê? Escravizadas pelo pecado. Aqui na igreja ela veio para ser liberta. Mas quando ela chega na igreja, em vez dela ser liberta, ela é o quê? Julgada. Aí sabe qual a vontade dela? Voltar para o mundo, porque lá o mundo abraça ela. Do jeito que ela está. Querido, nós não estamos passando a mão no pecado, na cabeça. Não. Nós estamos ganhando ela para Jesus. E quem vai limpar essa pessoa é a palavra. Esse homem então ele chega diante de Jesus e começa. Mas ele fala: não sou digno, basta uma palavra do Senhor. Basta o Senhor liberar uma palavra. E ele vai ser curado. E ele continua dizendo: pois também sou homem, sobre autoridade eu também tenho autoridade. Eu tenho pessoas que vivem sob o meu comando. Aí ele está falando: eu reconheço o Senhor como Senhor sobre todas as coisas. O Senhor tem poder, eu conheço o Senhor como senhorio. Quer dizer, eu aceito o Senhor como o único Senhor e Salvador da minha vida. Praticamente ele está falando isso. Ele está reconhecendo Ele como Senhor, de autoridade. Deus é autoridade, sim ou não? Sim. Então ele fala: eu também tenho homens sobre autoridade, tenho soldados, as minhas ordens. Eu digo este, vai, ele vai. Eu digo a esse que vem, ele vem. Eu apenas libero uma palavra, ele faz. Então, Senhor, eu digo a esse outro criado, faz, ele faz. Então eu só quero que o Senhor libere uma palavra. Isso é fé, querido. Isso é a fé, querido, que é aprovada por Jesus. Senhor, eu tenho certeza que essa pessoa, Senhor, já tem 5 anos, Senhor, que essa pessoa está na igreja, mas ela ainda está na prática do pecado, Senhor. Mas eu creio que o Senhor vai limpar essa pessoa, Senhor. Eu tenho certeza. É isso que nós estamos fazendo? Ou nós estamos criticando a igreja? Nós estamos criticando as pessoas? O nosso dever é de ficar nos pés do Senhor. Senhor, eu acredito que o Senhor vai salvar não só essa pessoa, mas pelo olhar da fé, toda a família dela vai se render ao Senhor, Pai. Esse é o dever da igreja. Pedro estava preso, querido, preso. A congregação inteira clamava a Jesus, clamava aos céus. E a porta da prisão foi o quê? Aberta. Porque a igreja toda fazia o quê? Ah, mas Pedro era crente. Eu estou falando da oração da igreja. Estou falando da oração da igreja. Sabe, querido, nós temos que mudar muito o conceito. A nossa mente foi atrofiada. Nós fomos engessados, querido, no evangelho fraco, pobre. Aonde uma pessoa peca, você tem que jogar para o mundo. Aonde uma pessoa erra, você tem que chutar ela da igreja. E Jesus fazia o contrário. Quando a pessoa errava, Ele abraçava. Quando a pessoa errava, querido, Jesus chegava e abraçava. Filho, eu estou aqui. Você lembra de Pedro quando ele sai do barco, que Jesus vem sobre a tempestade, sobre as águas andando? As pessoas achavam que era um fantasma, né? Pedro então diz a palavra que quando ele avista e eles gritaram: um fantasma, Jesus falou: não, queridos, calma, sou eu. Aí Pedro fala o quê? Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até o Senhor. O que Jesus fez? Nada te impede, vem, Pedro. Diz a palavra que Pedro então ele desce do barco e faz o quê? Ele começa. Mas o que acontece, querido?
as ondas, os ventos muito fortes, desviaram o olhar de Pedro, porque Jesus é o alvo. E aqueles ventos, aquela tempestade, as ondas, Pedro tirou o olhar do alvo e olhou para o problema que já vinha sobre ele. E diz a palavra então que Pedro começou a fazer o quê? Sim. Agora vamos dizer, querido, que aqueles problemas que fez Pedro era o crente, servo de Jesus. Mas vamos supor que Pedro então, agora ele pecou, ele se prostituiu, ele matou, ele usou drogas, ele estuprou, ele fez algo, querido, que para a igreja não tem mais solução. Mas então, querido, esse crente, ele fez o quê? Ele caiu. Pedro afundou, porque ele pecou. E muitas pessoas falam, ele olhou para o problema, as dificuldades, não olhou para Jesus e afundou. Não, querido, o crente ele cai por quê? É quando ele peca. Então Pedro, então ali, aquele é um grande exemplo. Aí Jesus, querido, fez o quê? Com aquele Pedro que estava afundando. Imediatamente, quando Pedro estava afundando, Jesus fez o quê, querido? Estendeu a mão. Mas sabe o que nós fazemos quando um crente cai e peca? Eu te avisei. Eu te falei. Olha o dedão, eu te falei. Você está passando por isso porque você caçou. Sabe agora o que a igreja tem que fazer com você? Excluir, vai para o banco. Agora você tem que pagar por isso. Agora você vai sofrer as consequências. Não, querido, Jesus, rapidamente, como um relâmpago, estende a mão e levanta Pedro. E leva Pedro caminhando sobre as águas até o barco e coloca ele em lugar seguro. Esta é a igreja verdadeira de Deus. Aquela que estende a mão para o pecador. Aquela que estende a mão para aquele que está caído. Continuando. Pois também sou soldado sobre a autoridade, eu falei agora o versículo 10. Maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que seguiam, aos crentes agora. Jesus olha para os crentes, para um lado e para o outro, porque ele estava rodeado de crente, a igreja estava ali. O centurião não era a igreja. A igreja era somente esses que estão aqui, porque os israelitas, os judeus era a igreja, era o povo separado. Então vamos lá, nós também somos povo separado, nós somos, mas aqueles que estão lá fora não, mas vamos lá, só nós. Agora então Jesus, ele olha, ouvindo essas palavras desse homem que não é a igreja, e diz o seguinte: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Nem meio dentro da igreja batista eu encontrei tanta fé assim. Senhor, mas eu já sou crente há muitos anos. E daí? Eu estou falando de fé. Não estou falando de quanto tempo você tem de igreja. Eu estou falando de fé. Esse homem esteve comigo apenas um relâmpago. Poucos minutos. Ele provou que ele tem fé de verdade. Mas às vezes, querido, a igreja passa a vida toda ao lado de Cristo, e Cristo não vê fé nessas pessoas. Mas esse homem que não é igreja, para os judeus, Jesus olha e fala assim: olha, nem mesmo no meio do meu povo eu encontrei tanta fé assim. E aí, queridos? Qual o conceito? Essa palavra, querido, ela mexe muito comigo. Por isso que Jesus, ele fala em Apocalipse: aquele que tem ouvido faz o quê? Praticamente ele está falando assim: aquele que quiser ouvir, escuta. Se não quiser, aquele que quiser aceitar a palavra e mudar de vida, muda. Agora aquele que não quiser, posso fazer nada. Mas a palavra está aqui. Quer realmente confirmar a sua salvação, querido? Vamos mudar a nossa maneira de ser crente. Vamos mudar o nosso jeito de ser cristão.
Vamos trazer essas pessoas. Renilton, mas o mundo não pode entrar dentro da igreja. Interessante que Jesus preparava os discípulos e lançava ele no mundo. Não? Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aí nós falamos assim, agora nós temos que tirar a pessoa do mundo. Nós tiramos a pessoa de lá e trazemos, engessamos ela dentro da igreja. E aqui ela fica, não dá um fruto para Jesus. Jesus, ele trouxe 12 discípulos, preparou e lançou no mundo para produzir fruto. É lá que nós vamos produzir fruto. É quando nós se lançamos ao mundo. Porque nós temos que andar, querido, e fazer discípulos. Então ele fala, Jesus maravilhoso e falou, não encontrei tanta fé em Israel, nem Israel encontrei tanta fé dessa forma. Mas eu vos digo, querido, que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Sabe de quem ele está falando? Dos 4 cantos desse mundo que nós rejeitamos. Ele está falando dessas pessoas que nós não valorizamos. Ele está falando que muitas dessas pessoas virão e vão sentar na mesa. E muitos que já acham que já estão sentados, querido, quando chegar no dia, vai acontecer isso daqui, ó, no versículo 12: e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá planta e ranger de dentes. Muitos que acham que já está na glória, pelas suas atitudes mesquinhas, Jesus está falando, vão vir muitos daqueles que nós desprezamos, vão se juntar à mesa do Cristo, vai receber aquela palavra, vinde bendito do meu Pai, possuir a herança que está preparada desde a fundação, antes da fundação do mundo, já estava preparada por você, porque você foi humilhado, mas hoje eu te exalto. A resposta então de Jesus para aquele homem, que até então era um homem imundo, não fazia parte do povo de Deus, não era descendente de Abraão, não era membro da igreja batista. Jesus fala para ele o seguinte, para encerrar, no versículo 13: então disse Jesus ao centurião: vai, como creste, que seja feito. Por causa da sua crença, da sua fé, da sua atitude, do seu olhar de compaixão pela outra pessoa, eu estou concedendo essa bênção em sua vida. Amém? Esta é a fé que Jesus, o céu aplaude. Essa é a fé, querido, que os céus aplaudem. E essa é a fé que Jesus procura. Jesus procura os tais que adoram em espírito e em verdade. Jesus está procurando essa igreja, querido. E nós precisamos fazer parte dessa igreja, que tira de dentro de nós mágoa de um irmão, que o nosso olhar pelas pessoas que estão em nossa volta, que estão no mundo, seja um olhar de compaixão, como Jesus olhava. Compaixão. Precisamos orar e pedir ao Senhor: Senhor, gera dentro de mim essa compaixão, porque eu quero ser realmente um servo verdadeiro, e eu quero produzir frutos, Senhor Deus. Eu quero produzir frutos. Vamos falar com o Senhor. Abaixa sua cabeça em nome de Jesus. Vamos falar com Deus. Deixa o Senhor falar com você. Querido, eu vou falar. Eu tenho aprendido muito quando eu comecei a olhar, querido, para a palavra do Senhor com outro olhar.
Eu sempre tenho pedido ao Senhor: Senhor, eu não quero viver com essa mente atrofiada, não, Senhor. Eu quero viver. Eu quero ter uma vida digna. Uma vida de verdadeiro servo do Senhor. Sabe, eu sempre tenho falado com o Senhor nas minhas orações. Eu não quero viver uma religiosidade. Eu não quero bater no peito e dizer eu sou um batista. Não. Eu quero ter a honra, a alegria de servir ao Senhor. Aonde quer que o Senhor nos enviar, ali nós estaremos. Independente de placa de igreja. Nós congregamos, querido, aqui. Nós congregamos aqui na Congregação Batista do Campo 21. Mas o que salva não é Congregação Batista do Campo 21. O que salva é esse nome, a pessoa de Jesus Cristo. É o que nós pregamos, é o que nós falamos. Somente Jesus salva. Só Jesus Cristo salva. Somente Jesus, querido. Somente através da palavra de Deus, pessoas vão ser libertas. Somente através da palavra pregada, é que as pessoas vão se limpar, vão se purificar. E Jesus vai fazer isso. Não é o homem. Pai, a tua palavra foi linda. Mas somente o Senhor, ó Pai, é digno. Somente o Senhor tem poder para entrar, ó Deus, no coração das pessoas. Somente o Senhor, meu Deus, é que pode fazer a limpeza. Tirar, meu Deus, aquilo, ó Deus, que está atrapalhando a comunhão dessa pessoa com o Senhor. Porque, meu Deus, não é o homem, nós entendemos isso, ó Pai. Porque a Bíblia Sagrada, esse livro sagrado, diz que a palavra do Senhor, ela liberta. Mas é no tempo do Senhor. E nós cremos, ó Pai, que realmente, somente através da palavra do Senhor, Pai, é que vidas vão render ao Senhor. Mas também, ó Deus, através da palavra e da vida das pessoas que já foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro e que dão bom testemunho de cristãos, que muitas pessoas também vão se render ao Senhor através das nossas vidas. Porque se nós já fomos, Senhor, transformados pelo Senhor, dentro de nós tem gerado a compaixão, não tem mágoa, nós temos um coração limpo, porque nós temos o Espírito Santo do Senhor dentro de nós, que nos convence das coisas certas e das coisas erradas, que mostra o caminho certo e mostra o caminho errado. O Espírito Santo do Senhor é que vai nos direcionar às coisas certas, Pai. Assim está escrito na tua palavra. E se eu tenho o Espírito Santo, Deus, dentro de mim, então eu creio, ó Pai, que eu devo ser conduzido ao Pai somente por Ele. Porque se outra coisa estiver acontecendo, não é obra do Senhor. Porque a tua palavra diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir. E nós já não fazemos parte do mundo mais. Então por isso, ó Deus, eu te peço, ó Deus, aviva a tua igreja, Pai.
tira aquilo que não agrada ao Senhor. Nos faz, Senhor Deus, verdadeiros adoradores. Nos ajuda, Pai, a ganhar o nosso município de Afonso Cláudio para o Senhor, Pai. A Tua palavra diz, meu Deus, que onde nós passarmos, ó Pai, nós temos que exalar o bom perfume do Senhor. Sim, ó Deus. Então, ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, sonda os nossos corações, Pai, e tira aquilo que não está agradando mais o Senhor de dentro de nós. Lança por terra, Pai, e que o Espírito Santo do Senhor venha, meu Deus, manifestar o Teu poder, e que possa gerar dentro de nós a misericórdia, a compaixão pelas pessoas, e que possa gerar dentro de nós, ó Pai, o amor de Cristo, o amor que o Senhor nos ensinou, de abraçar as pessoas, as pecaminosas, aquelas, meu Deus, que está exalando aquele mau cheiro do pecado. Nos ajuda, Pai, a abraçar essas pessoas. Gera dentro de nós isso, ó Deus, para nós como igreja olhar com amor, com olhar de compaixão para essas pessoas, não rejeitar essas pessoas, mas que nós como igreja, Pai, não importa o tempo que vai levar para essas pessoas se render, mas nós temos que continuar clamando ao Senhor, porque isso agrada ao Senhor, como esse centurião fez. Ele clamou, ele implorou, ele buscou, e o Senhor, Pai, agradou. O Senhor aplaudiu a fé dele. Os anjos do Senhor nos céus aplaudiu essa fé. Por isso, ó Pai, nós queremos isso dentro de nós. Que o Senhor venha gerar isso dentro de nós. Leva-nos com segurança para os nossos lares, ó Deus. Estenda a Tua mão sobre cada pessoa que entrou sobre essas portas, ó Deus. E derrama a Tua unção sobre a vida delas. Aquelas que estão em casa, Pai. Quantas pessoas nesse momento estão recebendo a porção da Tua palavra. Eu creio, ó Pai, que muitas pessoas estão se rendendo ao Senhor. Sim, ó Deus, porque a Tua palavra diz que ela não volta vazia, e nós tomamos posse disso, Senhor. E eu creio, meu Deus, que o Espírito Santo do Senhor está manifestando o Teu poder no coração de muitas pessoas hoje, e nós tomamos posse dessa vitória. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Deus. Os olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti, ó fiel Senhor. Tudo Tu sabes de mim, quando olhas meu coração, tudo Tu podes ver dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me olhas, nada posso ocultar. Sei que a Tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que Teu olhar posto em mim me enche da Tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem
fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim. Quando olhas meu coração, tudo tu podes ver dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me olhas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que teu olhar posto em mim me enche da tua paz. Que teu olhar posto em mim me enche da tua paz. Amém, Jesus. Nós queremos agradecer a presença de todos, aqueles que estão nos seus lares também, cultuando o nosso Deus juntamente conosco. Sejam bem-vindos. E logo mais à noite, às 7h30, às 19h30, nós estaremos aqui para adorar esse Deus tão maravilhoso e tão lindo. Amém? Amém.